Olá, irmãos, saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para, junto com os irmãos, estudar um texto da irmã Liane Nepomuceno chamado Uma Vida Verdadeiramente Cristã. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que tem uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a Palavra de Deus, cujo objetivo é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como eu não escrevi nada, não ajudei a irmã Eliane, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, isso dito, vamos orar, pedir ao Senhor que a gente possa entender o que é uma vida realmente com Cristo. Pai, nós te agradecemos porque podemos orar, porque podemos estudar a Tua Palavra e podemos aprender de Ti. Que realmente, Senhor, aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração hoje, fique marcado no nosso coração de forma que a gente compartilhe. É isso que nós te pedimos, Jesus, em Teu nome. Amém. Meus irmãos, então a nossa porção bíblica está em 2 Timóteo 2, de 1 a 13. Pega aí sua Bíblia para não ficar muito chato, né? Vocês só ouvindo eu ler. E vai falar do quê? Do bom soldado. E diz assim, ó: Meu filho, seja forte por meio da graça que é em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Isso aí é o apóstolo Paulo quem está falando, né? Agora, ensine-as às pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras, e o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que eu estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas estas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Estas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que forem escolhidos. Essa é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. E se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Amém? Bem, o texto chama-se Uma Vida Verdadeiramente Cristã, e o versículo escolhido foi o 4, que diz: Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ora, irmãos, o exercício da vida cristã, ele precisa ter, a primeira coisa que tem que ter na mente é que nós temos uma aliança com Jesus Cristo. Então não é qualquer coisa, né? Não é uma coisa que a gente fala assim, eu acredito em Jesus e tá tudo certo. Não, nós temos uma aliança com Ele. Como tá lá em Marcos 14, 24, que diz assim, ó: Então Jesus disse: Isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Então não é bagunçado assim. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. O sangue que Ele derramou na cruz por nós. Ele não merecia morrer. Ele se fez homem para passar por todas essas coisas difíceis, esse sofrimento, essa morte horrível que era a morte de cruz, para nos salvar. Então nós temos uma aliança com Ele. E a gente tem que entender que é por meio de Jesus Cristo que a gente tem a salvação. Como está lá em Efésios 2, versículos 8 e 9, que diz assim: Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus.
A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então, assim, a gente não é salvo porque merece. Eu vou dar esmola aos pobres, vou ser bonzinho e por isso eu vou conseguir o céu. Eu vou morrer e reviver várias vezes e através dessas vidas que eu vou viver, eu vou conseguir ir para o céu. Não. A Bíblia diz que só existe uma vida, essa que nós vivemos. E aí a gente morre e aí a gente tem que se apresentar a Deus para ou viver eternamente ou morrer eternamente. Aqueles que amam a Jesus e acreditam no seu sacrifício viverão eternamente com Ele. Então essa aliança nos incluiu na família de Deus. Aqueles que creram, que fizeram aliança com Jesus, eles estão na família de Deus. E fez o quê? Que a gente fosse herdeiros, co-herdeiros com Jesus Cristo, fazendo com que a gente pudesse desfrutar de um relacionamento permanente para sempre com Deus, como está lá em Hebreus 9:15, que diz assim, portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor, que era a aliança do Adão, né? Então, além do privilégio da gente ser chamado de filho de Deus, a gente tem um compromisso de dividir com outras pessoas a boa nova do Evangelho, né? Compartilhar com muitos a herança de Cristo. Então, isso faz com que a gente se torne responsável de não simplesmente ficar preso às coisas desse mundo, né? Não ficar tão animadão e animadona com as coisas que o mundo oferece que esqueça da nova aliança, né? A gente tem que se apresentar a Deus aprovados, né? Pessoas que o Senhor realmente fala, você tá de parabéns. Fugindo o quê? De brigaiada, de causar encrenca. Tem gente que fala assim, eu não levo desaforo para casa, mas o Senhor fala que você pode levar sim. Evitando fofoca, né? Fica falando coisa que não sabe, se metendo na vida dos outros. Fugindo das paixões, as paixões que não nos levam a nada, né? A gente tem que procurar seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Porque como o irmão Paulo dizia, né? O apóstolo Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, qual é a preocupação do cristão? Não é viver ou morrer, mas a nossa preocupação é agradar a Jesus Cristo com a nossa vida e também com a nossa morte. Irmão, qual tem sido o foco da sua vida como cristão? Será que a sua vida é realmente um presente divino? Como que você está aplicando os anos da sua existência? Você está gastando ou aplicando? Porque Deus quer que a gente aplique a vida da gente, os anos de existência, na sua glória e não os desperdice. Amém? Nosso manancial termina assim, não se preocupe em viver ou morrer, mas em agradar a Cristo na vida e na morte. Ok? Bem, então eu me despeço agora com o meu abraço diário de Úrsula. Lembrando que o abraço é um encontro de dois corações. E ele só não dá certo em reunião de porco espinho. Mas pra gente que sabe como deve ser vivida uma vida verdadeiramente cristã, nós sabemos que devemos abraçar. E eu termino aqui com um versículo que vai nos ensinar para este ano aquilo que é fundamental, que é lembrar que Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Isso está no Salmo 73, versículo 26. E agora eu me despeço com a palavra de força com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.